O programa de hoje, em princípio, não vai ser daqueles longos, talmúdicos. Vamos ver. Seria bom criar esta tendência, não é? Curtos e bons. Bem, como antes vimos a personalidade obscura ou sombria, agora vamos ver o seu antípoda, isto é, a chamada personalidade luminosa ou tríade da luz. Ponto a ponto, vamos tentar, primeiro, introduzir o tema com uma chamada de atenção sobre isto, da luz e das trevas. Segundo, rever a personalidade obscura ou sombria. Terceiro, ver então a tríade da luz. Quarto e por último, tentar sublinhar algumas implicações desta maneira de configurar o problema da falta de empatia em dinâmicas relacionais ou nas dinâmicas relacionais que tendem a estabelecer-se nesta história da luz e da sombra. Vamos lá, então? Ora bem, em primeiro lugar, utilizou-se a expressão personalidade luminosa. Porquê? Para fazer a ligação ao programa anterior. Mas a tradução mais rigorosa seria a tríade da luz, que vem do inglês Light Triad. Porquê? Porque estamos a falar de 3 traços de personalidade que tendem a ocorrer conjuntamente, formando um traço maior, uma constelação relativamente estável, característica. Por outro lado, se em algum momento isto de fazer uma discussão em termos de luz ou trevas, bons e maus, parecer assim uma coisa, vamos ver, de seita, uma coisa mitológica, tipo Jedi contra Sith, se formos ao Star Wars, da cultura pop, mas que de facto vai buscar muito da jornada do herói e da mitologia. Bem, se parecer alguma coisa destas, não é esse o objetivo, senão alegoricamente. Posto isto, ainda estamos aqui num ciclo de programas que procuram dar respostas ou pelo menos abordar as questões no âmbito das ciências cognitivas, da psicologia, da psiquiatria, neurociências, em suma, esta história, luz versus trevas, vem como uma metáfora, uma boa metáfora, não é para ser tomada à letra. Quando chegarmos ao campo da espiritualidade, das místicas, cuidado com... beber aqui um bocadinho de água. Muito bem. Onde é que eu ia? Quando chegarmos ao campo da espiritualidade, da mística, se lá chegarmos, se entretanto os robôs não tomarem conta do planeta e essas coisas todas que parece que estão quase para acontecer, não parece nada, estou a brincar. Ora, se chegarmos à espiritualidade e à mística, a programas acerca desses temas, aí a conversa será outra, não é? Quando se falar de luz e trevas. Por agora, vamos então ver o que é isto da personalidade ou tríade luminosa segundo a psicologia. Ora, para responder à pergunta, para analisar isto, necessariamente temos que voltar à personalidade sombria, nem que seja por breves instantes, quer dizer, não se vê outra saída. Revendo, então, e se calhar até se pode acrescentar mais qualquer coisa, há sempre algo que podia ter sido dito e depois não é, vamos ver como é que corre. Revendo. Em 2002, Delroy Paulus e Kevin William descrevem um modelo de personalidade, a tríade obscura, sombria ou das trevas, Dark Triad, composta por 3 traços ou padrões: maquiavelismo, psicopatia e narcisismo. Bem, tidos como particularmente difíceis, estes 3 traços devem ser entendidos na relação que mantêm entre si, pois ocorrem conjuntamente, refletindo assim um estilo, um padrão de personalidade que se caracteriza por autopromoção, desonestidade,
agressividade, crueldade, frieza, indiferença, insensibilidade, enfim. Outro fator comum aqui, neste padrão, é uma elevada desagradabilidade, que é o oposto da agradabilidade, que é um dos principais traços da personalidade humana, segundo um modelo famoso, que é o modelo dos 5 fatores. Portanto, há nesta personalidade sombria uma elevada desagradabilidade na sua base. Ora, e o que a investigação mostra é que as pessoas, lá está, neste caso discordantes, tendem de um modo mais ou menos incisivo a quebrar as regras dos ditames, do funcionamento social, não se preocupam com os sentimentos dos outros, podem até desprezá-los, tendem a não estabelecer compromissos ou a não respeitar compromissos estabelecidos, estando, em suma, são pessoas que estão prioritariamente motivadas a si, à sua autopromoção, seja como for. Delroy Paulus e Kevin Willian não atribuíram a nenhum dos traços o estatuto pior. Em todo o caso, enalteceram que a manipulação associada ao maquiavelismo e ao narcisismo pode ser assim um caso sério, sobretudo ao nível do efeito negativo que pode ter nas relações sociais, relações afetivas, relações em geral. Outro pressuposto a assinalar, segundo estes autores, é que se considera que este padrão não é inerentemente mau. Atenção, algo que muita gente, investigadores, clínicos, observadores, discordam, e isto é uma boa discussão. Há muita gente que discorda disto, mas a verdade é que estes autores acreditam que este padrão não é inerentemente mau, ou seja, o que é que isto quer dizer? Argumentam que não existe nenhum tipo de personalidade que seja desprovido de alguma função, uma função para o indivíduo, mas sobretudo para a espécie, se pensarmos em termos de espécie, se pensarmos em termos coletivos. Vamos ver isto, destrinçar isto, como, por exemplo, apesar de se ter associado algum perigo à psicopatia, estes autores consideram que, tendo menos ou nenhuma ansiedade, os psicopatas podem executar certas funções, certas missões, certos trabalhos, por exemplo, mais frios, mais difíceis, mais cirúrgicos. Dão exemplos: CEOs, militares, cirurgiões, sei lá, um talheiro matador, enfim, podem, etc. Podem executar este tipo de profissão, que muitas vezes pede exatamente baixíssima ou nenhuma ansiedade, teoricamente, por isso é que é discutível, sem ter a perturbação ou o turbilhão interior que os poderia empacar, atrasar, enfim. De resto, Delroy Paulus e Kevin Willian propõem que todas as pessoas terão esta tríade. Exatamente, inclusive quem está a falar e quem está a ouvir. Balde de água fria? Não. Isto são só teorias. Propõe que todas as pessoas terão esta tríade em algum grau. Por exemplo, para se protegerem neste sistema hostil em que temos vindo a viver. Ou seja, no fundo remete para aquela ideia que já tem sido referida ao longo de vários programas, em que os traços de personalidade podem ser subclínicos ou estar numa zona não patológica do seu espectro. Em todo o caso, os autores assumem que esta tríade negra constitui um núcleo, quando naqueles casos de narcisismo maligno, por exemplo. Isto
Passam-se alguns anos mais tarde, outro investigador, um senhor chamado John Gardner, acrescenta mais 2 traços aos 3 originais. Concretamente acrescenta o sadismo, que é um gosto em fazer mal ao outro, ou um gosto em observar sofrimento. Vimos isto no programa anterior, não vou bater mais no ceguinho, coitadinho do ceguinho. Além do sadismo, John Gardner acrescenta também a paranoia. Não se fala muito, mas não falei, por exemplo, no programa anterior, falo agora. Acrescenta a paranoia, e isto, o povo está habituado a esta palavra também, é uma desconfiança generalizada, infundada, que muitas vezes redunda numa autorreferenciação, ou vem de uma autorreferenciação e que redunda, por exemplo, numa mania da perseguição. Vertendo isto tudo para a vida prática, porque é o que se pretende com as ciências e objetivas, ou que assim se intitulam, e a criação destes modelos teóricos, podemos tirar inúmeras ilações. Uma delas tem a ver com as tais implicações relacionais que tudo isto tem. Uma relação com alguém neste estilo de personalidade negra terá tónica, de uma relação com um padrão de narcisismo maligno, tóxico, ou seja, uma tónica altamente controladora, ameaçadora, cruel, insensível, fria, calculista, instável, dada à ira. Lá está, pode tornar-se violenta, extremamente violenta. Depois há a razão, ou as razões pelas quais uma pessoa se poderá envolver num tipo de relação com esta tónica. Mas isto é para programas mais à frente. Pelo menos, quer dizer, se quisermos falar do assunto em detalhe, por agora é suficiente assim, referir as causas mais comuns. Por agora, então é isso mesmo, chega de atrapalhação. Por agora referir as causas mais comuns para que haja estes desenvolvimentos, para que aconteçam. Bem, primeiro, a pessoa pode estar numa relação inevitável, pode ter um pai, uma mãe com este perfil de personalidade. Isto é extremamente importante, abordar estes casos. Segundo, a pessoa pode ter achado que conseguia dominar a situação, ou sentir-se atraída a dominar a situação, ou ter a aspiração de dominar a situação. Muitas vezes é isto. Por exemplo, o cavaleiro salvador, ou a amante-mãe, mulher, a esposa-mãe, enfim. Terceiro, a pessoa simplesmente pode ter sido seduzida. Em geral, estes perfis malignos, narcisismo maligno, estas personalidades sombrias, em geral são profundamente charmosos, carismáticos, transmitem muita confiança. Isso funciona um bocadinho como uma teia aracnídea. Bem, vistas as trevas, vejamos a luz, a Fiat Lux. Exato, vejamos a luz então. Ora, estivemos ali no início do milénio, agora mais recentemente, 2019, se não me falha a boa memória, há aqui outro investigador, Scott Kaufman, com um grupo de colegas, Yaden, Hyde, Tsukayama. Estes nomes em japonês são incríveis. Lembra o Tsubasa, que era aquele jogador de futebol que jogava num campo de bola tão grande, que se via a curvatura de terra. Há gerações que não tiveram acesso a isto, mas era épico. Ele ia a correr e depois havia a curvatura da terra, e depois às tantas aparecia a baliza assim, do nada, no horizonte. Bem, mas sem desvios, por favor. Isto é o locutor a falar consigo próprio. Bem, este Sr. Kaufman e a sua equipa de colegas escrevem sobre a tríade luminosa, ou da luz, num artigo interessante que eu tenho aqui, que estou a bisbilhotar enquanto falo para o microfone,
e descreve essa tríade luminosa, ou da luz, como sendo composta por 3 traços de personalidade: kantianismo, humanismo e fé na humanidade. Que traços bonitos! O kantianismo, como se depreende, é um termo alusivo ao filósofo Kant. Toca a ler Kant, acho que vale muito a pena. Implica tratar uma pessoa como aquilo que a pessoa é, valorizar a pessoa pelo que ela é e não como um meio para atingir um fim ou um instrumento para obter aquilo que pretende. No fundo, é uma atitude de respeito primordial pela outra pessoa. Isto é o primeiro, o kantianismo. O segundo traço é o humanismo. Este supõe a vontade de valorizar a dignidade de cada pessoa e a capacidade de se atingir isso, de se conseguir isso, de se concretizar isso. O terceiro, a fé na humanidade, supõe acreditar num bem fundamental presente no ser humano, que há, vamos chamar aqui, essa centelha de bem em cada ser humano. Estão a ouvir? Só coisas bonitas. Vamos ser assim, vamos. Tanto tempo a falar de gente mazinha, agora vamos falar de gente boazinha. Quem tiver curiosidade acerca deste modelo de personalidade luminosa, eu acho que talvez valha a pena consultar o blog do autor, chama-se Beautiful Minds, volto a relembrar, Scott Kaufman, mas depois coloca-se isto na descrição do vídeo, exato. Então, similarmente a Delroy Paulos e Kevin Willin, Kaufman acredita que ninguém será só luz ou só trevas, mas que cada pessoa terá um pouco de luz, um pouco de trevas em si, e que ao longo da vida vai vendo este jogo, este confronto de forças, o anjo e o diabinho, cada um a segredar ao ouvido da pessoa, certo? Isto é muito interessante porque se assume que a personalidade sombria e a personalidade luminosa poderão ser melhor entendidas quando as relacionamos uma com a outra, pois de algum modo elas estarão efetivamente relacionadas uma com a outra, como antípodas, como polo positivo e polo negativo. Relembrando a chega que se deu na introdução, portanto, podemos brincar aqui, é como os Jedi e os Sith, no pop, na mitologia pop do Star Wars. São opostos que no fundo parecem não poder existir um sem o outro e que fatalmente se atraem para combater. Mas pronto, isso já são outros 500. Continuando. Deste pressuposto, entre outros, Kaufman e os seus associados, incluindo aquele senhor com o nome fantástico em japonês, fazem uma caracterização tanto da personalidade das trevas como da personalidade da luz. Relativamente à tríade, à tétrada das trevas, e aqui vou pôr aqui o artigo à mão porque é mais prático assim. Fazer a tradução em tempo real do inglês, só para mostrar o quão bom é o locutor e de maneira a deixar bem claro a proeminência do traço narcisista aqui, ou não, ou foi só mais um disparate que se disse, para ver se estas coisas potencialmente insípidas soam melhor ao ouvido. Enfim, acho que assim não vou conseguir o tal programa curto, mas pronto. Relativamente à tríade das trevas, o que é que diz o artigo? Bem, que é observada mais frequentemente em gente nova, sexo masculino, gente motivada à obtenção de poder, ao exercício de poder, em malta que costuma envolver-se em sexo para descarregar, o chamado sexo instrumental, sem conexão afetiva, em gente mais movida pela concretização de objetivos definidos e com um estilo de personalidade mais extrovertido, em gente que revela autoengrandecimento, que recorre a estilos de defesa
estilos psicológicos de defesa imaturos, como a projeção ou a negação. Verifica-se este padrão em pessoas mais materialistas, mais consumistas, mais umbiguistas e que podem ter um perfil de grandiosidade ao ponto de acreditar, por exemplo, que a sua criatividade ou o seu poder espiritual lhes permite transcender a morte. A tal positividade tóxica de que tanto se fala hoje em dia, muito a propósito destas enxurradas de espiritualidade New Age que por aí andam. Ora, esta gente também mostra menos satisfação relativamente à vida, mais ingratos, por assim dizer, menos conscienciosidade, é uma bela palavra, mas difícil. Mostram menos níveis de disciplina, de respeito pelas regras, são menos concordantes, são pessoas com menos compaixão, menos empatia e menos crença de que os humanos são confiáveis, ou seja, em geral não acreditam na bondade do outro, em geral fomentam uma desconfiança, acreditam na maldade ou de que os outros vão sempre tentar passar a perna. Acaba por ser o tal mecanismo de projeção em geral. Pondo aqui o artigo um bocadinho de lado, voltando ao falatório em termo real e pseudo-espontâneo, Kaufman diz que se ignorarmos todo este material sombrio, podemos ver nestas pessoas uma grande assertividade. O que justificará a assertividade em termos de traço, o que estamos a falar em termos de traço de personalidade, o que justificará o porquê de geralmente serem pessoas bem-sucedidas ou de algum modo as outras pessoas se encantarem por elas, ou seja, acaba por ser discutível se aqui a assertividade é um aspecto benéfico dentro de todos os outros aspectos ditos maléficos, porque a tendência, quando há este perfil, é usar a assertividade ao serviço da obscuridade, precisamente. Bem, mas é o que dizem os autores, por isso estou aqui a transmitir. Não resistindo à tentação de meter a colherada, já meti. Continuemos. Relativamente à tríade da luz, chega cá o artigo outra vez. Kaufman e os associados verificaram que esta constelação luminosa é observada mais frequentemente em pessoas mais velhas. Cronologicamente, estamos a falar a idade cronológica, pessoas de sexo feminino. Parabéns, senhoras, sois mais benéficas que nós homens, segundo estes autores. Em pessoas que tiveram infâncias menos caóticas, em infâncias mais felizes, com mais religiosidade, com mais espiritualidade na infância, no desenvolvimento e depois na vida adulta, em pessoas com mais satisfação perante a vida, com mais abertura aos outros, em pessoas que acreditam que os outros são bons ou que há bondade nos outros, portanto que têm níveis mais elevados de compaixão e empatia. Ora, continua, isto vê-se em pessoas, este padrão em pessoas mais abertas a uma maior gama de experiências e opiniões, mais conscienciosas, que mostram um estilo de vinculação seguro, tiveram uma vinculação segura. Isto também vem em pessoas mais curiosas, em pessoas mais amáveis, mais inclinadas ao perdão, à gratidão. E também vê-se que isto está presente, o padrão está presente em pessoas com estilos de defesa mais desenvolvidos, estilos de defesa psicológica mais desenvolvidos. O humor é um desses estilos, a sublimação é outro desses estilos, o otimismo, enfim, são pessoas mais otimistas. Curiosamente ou não, revelam-se menos assertivas, o que explica muita coisa, voltando a meter a colherada. Parece que não há tanta combatividade face à generalidade dos assuntos
no que toca à abordagem à vida. Isto hoje o Pigarriense está recorrente, Continuando. Em termos de elementos comuns aos dois grupos, ou aos estilos de personalidade, para ser mais preciso, ambos se revelam curiosos. Isto é importante, é uma distinção que os investigadores sublinham. Ambos os grupos são curiosos, porém com diferenças na curiosidade. Os sombrios têm um sentido de curiosidade que é de algum modo matizado pela natureza competitiva, guerreira, belicosa. É um sentido de curiosidade que costuma abraçar ou atrair situações difíceis, por exemplo, gostar de trabalhos mais difíceis. É também uma curiosidade caracterizada pelo imediatismo, ou seja, é mais importante obter a resposta do que o processo de procurar a resposta. Até pode haver impaciência relativamente a isso, a impaciência, a resposta nunca mais chega. A curiosidade nos luminosos mostra-se associada a um sentido focado na resiliência ao nível do crescimento pessoal, coletivo, quer dizer, são pessoas propensas a desafiarem-se a si próprias e não tanto a procurar desafios externos ou a ver no desafio externo uma possibilidade de crescer interiormente. E aqui é como se interessasse mais a viagem, o percurso, o caminho percorrido, do que a cegueira de atingir o destino propriamente dito. E basicamente é isto. Deixa ver, artigo, sim, estava aqui tudo sublinhadinho, esquece agora o artigo. Basicamente é isto, em termos de características. Podemos saltar ao derradeiro grande ponto deste programa. Qual é? Que implicações relacionais tem tudo isto? Haverá uma tendência dos luminosos ao abismo? Ora, que bela pergunta. Bem, as implicações são muitas, mas o objetivo é focar sobretudo este jogo, esta interação de forças luminosas com forças sombrias, a tal polaridade luz-sombra, o Luke Skywalker contra o Vader e essas coisas todas. Para começar, Scott Kaufman afirma que todos teremos um pouco de luz e trevas, já foi dito. Idealmente, isso seria bem proporcionado, isso seria numa proporção correta. Mas e quando há desequilíbrios? Quando uma pessoa está mais orientada ou mesmo nos extremos, seja da luminosidade ou da obscuridade, surgem problemas. Em termos relacionais, sobretudo. Parece que por algum tipo de yin-yang, algum tipo de yin-yang, estas pessoas acabam envolvidas entre si, como se a obscuridade atraísse os luminosos e a luminosidade atraísse os obscuros, quase fatalmente. Isto depois consubstancia-se em cenários subejamente conhecidos e que motivaram muito esta questão atual em torno do narcisismo, isto do narcisismo se ter tornado uma conversa global. Porque isto tem implicações muito grandes. Vamos ver aqui algumas especificidades. Parece que a propensão manipuladora dos obscuros atrai a propensão a ajudar dos luminosos, que das duas uma, ou conseguem ver nestes o bem que eles próprios não enxergam em si, ou simplesmente imaginam nestes um bem que eles efetivamente não têm ou desenvolveram, ignorando o mal. No fundo, como diria uma senhora muito carismática que eu conheci há uns anos, é como se esta gente metesse os óculos cor-de-rosa e olhasse assim para o mundo e para os outros. Depois tira os óculos e vem a realidade nua e crua. Ou seja, as qualidades pró-sociais dos luminosos, essa visão otimista do mundo, que foi há pouco citada, podem levá-los a ser presas dos sombrios, a ser vítimas de exploração. A nossa sociedade global, focada no individualismo
Isto é de Oriente a Ocidente, não venham com coisinhas que tudo o que está errado vem do Ocidente. Não, isto é de Oriente a Ocidente. Este foco no hedonismo, no materialismo, tornam-se uma espécie de carisma envenenado. Isto é visto como o desejável, em detrimento da concordância, do coletivismo, da empatia. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Agora ficou meio blá. Quer dizer que isto acaba por tornar a apologia destes presentes envenenados, torna os sombrios mais apelativos, levando os luminosos a serem atraídos às trevas. Isto também é importante. Acho que consegui sair da alhada verbal em que me meti. Por um lado, num processo individual de se tornarem... O que pode acontecer? Pronto, se isto é atrativo, por um lado, num processo individual, os luminosos podem se tornar sombrios, ou os potencialmente luminosos podem se tornar sombrios. Por outro lado, num processo relacional, ao manterem-se luminosos, poderão cair nas garras dos sombrios, no emaranhado das dinâmicas relacionais conhecidas e citadas a este nível. Em suma, esta dicotomia luz-sombra e as consequências que traz consigo encerra a fórmula para a vulnerabilidade de certos perfis de personalidade para relações abusivas com narcisistas. Tanta coisa para chegar a uma frase que até parece boa. É isso mesmo. Olha, se eu consigo dizer isto tudo, ou seja, isto é a fórmula para relações abusivas, esta má gestão dos traços luz, traço sombra. Ou seja, lá está, parece que entramos aqui numa luta entre santos e malvados, anjos e demónios. Se por um lado esta propensão à luz pode levar ao paraíso, quer dizer, olha o Imagine de John Lennon, como seria o mundo se todas as pessoas fossem assim, amigas, concordantes, cooperativas, espirituais. Por outro, e na prática, a verdade é que sob um determinado ponto de vista psicológico, porque num ponto de vista espiritual será diferente, a estrutura não abona a favor dos luminosos, pelo contrário, quer dizer, o mundo que temos pune um bocadinho, só um bocadinho, se me permitirem uma ironia com grande escândalo, o mundo que temos penaliza fortemente os luminosos. As pessoas luminosas tendem a ter um percurso mais acidentado, isso é observável. Por exemplo, revelam-se mais propensas à culpa interpessoal porque se questionam, ao contrário dos sombrios que tendem a não se questionar ou não se questionam mesmo. Ora, o facto de se questionarem pode levar a muitas situações, como aquela chamada culpa do sobrevivente, não é? Que é a pessoa que sai de um meio difícil e depois leva uma espécie de sentimento de culpa por ter conseguido sair disso. Esta propensão à culpa verifica-se no perfil habitual das pessoas que se atêm a relações com narcisistas. Por exemplo, vê-se muito isto. Simultaneamente, os luminosos poderão ser pessoas mais vulneráveis à ansiedade de separação, muito mais preocupados com as pessoas que amam ou de quem cuidam, porque há uma diferença, as coisas não estão necessariamente, infelizmente, não estão sempre ligadas. Muito preocupadas com as pessoas de quem amam ou cuidam, podem sentir uma espécie de responsabilidade constante, esmagadora sobre terceiros, mesmo quando não há razão para isso. Lá está, tem a ver com culpa, muitas vezes. Estes padrões, portanto, poderão fazer com que a pessoa luminosa fique presa em relações com narcisistas, afastando-se das suas próprias ambições, negligenciando-as, autoanulando-se, sabotando-se, padrões até mesmo de, não só de autoanulação, mas até mesmo de masoquismo, um masoquismo que
pode ser inconsciente ou até mesmo consciente em casos extremos. Isto depois já seria reativo. Mais um pigarro. Portanto, esta deformação da esta propensão aos sentimentos de culpa, que quero dizer, dos luminosos, muito provavelmente é a origem de várias ligações traumáticas. A culpa pode levar a querer ajudar alguém, a querer, lá está, salvar alguém acima de qualquer outra coisa, pondo em risco a sua autopreservação, que é muito a tónica das relações narcisistas, onde há abuso emocional, onde o narcisista abusa emocionalmente da outra parte que tem o perfil de cuidador. Em suma, uma expressão doentia, insalubre desta tríade da luz, ou uma inconsciência relativamente à mesma, da parte de quem a tem, pode ser um imã de narcisistas. Atenção! Uma armadilha para se cair em relações de abuso narcisista na tentativa vã de os querer ajudar. Isto é interessante, não é? Alguém se revê neste particular. É curioso porque muita gente se revê na vítima, mas quando é para se rever no algoz, depois isso é com o vizinho do lado. Hoje ainda não falei mal de vizinhos, pois não. Não. Olha, estava a ir bem, pode ser que seja no próximo. Mas têm andado quietinhos. O problema é que quando nós dizemos que eles andam quietinhos, eles vêm e atacam em força. Portanto, não. Eles não têm andado quietinhos. Bem, se alguém se revir nisto, se alguém quiser, pode comentar. Isto, de facto, tem comentar, partilhar. Ou cale-se para sempre, como nos casamentos, ou nada disso. Pronto, isto tem proporcionado uma acesa discussão, tanto da parte de investigadores como de clínicos, este modelo de Kaufman e dos colegas, e certamente continuará a gerar discussões. É importante haver assim estas discussões na psicologia, que tem muitas partes que são assim um bocadinho insonsas. Vir aqui falar de luz e sombra, acho que isto até tem piada. E isso há muita gente que às vezes, e eu falo isto porque já tenho ouvido isto de pacientes, de consulentes, de intervenientes. Às vezes as pessoas fazem um bocadinho da psicologia porque ainda têm um bocadinho a ideia de que o psicólogo é assim uma criatura muito seca que está ali a olhar com um ar muito sério e não se pode falar de espiritualidade. Não, não é bem isso. Mas olha, fica aqui também a ideia para depois um programa em que associe espiritualidade à psicologia. Pois, vamos lá chegar. Se houver mundo, se os extraterrestres nos seus ovnis que vêm do mar não nos atacarem e eliminarem. Isto está delirante, não é? Pronto. Bem, isto é para ter um princípio, meio e fim. Era para ser curto, certeza que já não vai ser curto, eu nem sei em quanto tempo isto vai. Em tom de resumo, que principais ilações ou lições podemos extrair de um padrão de personalidade luminosa e dos paraísos ou infernos que possa abrir, que cuidados ter? É bom que haja mais gente com esta propensão no mundo. Venham eles, venham elas, mas cuidado. Provavelmente o primeiro desafio da tríade de luz é saber ser do bem, sem se comprometer, sem permitir, sem se destruir e sem permitir que alguém venha com más intenções a implicar a sua destruição. Pelo contrário, depois investir em quem vale a pena, ganhando primeiro esta consciência de saber lidar com o bem, saber aplicar o bem. Depois disso, investir em quem vale a pena e investir até onde for sensato investir. A pessoa não pode apagar a luz em si para tentar acender a luz que acha que existe em outros. Quer dizer, eu diria pelo contrário, a pessoa que intensifique a luz em si para trazer mais claridade ao mundo. Ou seja, melhoramos o mundo se e quando nos melhoramos a nós. E isso pode implicar afastar ou repelir quem queira apagar a nossa luz.
Uau! Não vou entrar no autoelogio. Mas soou bem, não soou? Bem, com este lema profundo, mas também prático, seja encerrada a sessão da luz ou da sombra. Fiquem à vontade para comentar, gostar, não gostar, partilhar, subscrever, não subscrever. Façam o que acharem bem. Por agora ficamos aqui. Acho que ainda não foi esta que se fez um programa curto, eu penso que não. Mas não faz mal, foi o que saiu. Falou-vos quem? Quem é que está a falar? Joel Machado. Com todo o gosto, com satisfação. Um obrigado a toda a gente. Até breve e bem-aja.